Todo mundo já voltou, né? Então, boa tarde. Na ideia do eixo temático de modelagem, né, eu fiquei responsável por trazer essa abordagem de integração, né? E eu vou tentar, apesar de já ter das apresentações anteriores ter apresentado algumas atividades de integração, eu vou tentar trazer uma outra perspectiva de integração, tá? E para começar essa integração, eu acho que a gente precisa iniciar essa discussão a partir do documento que basicamente norteia as atividades do centro, que é o plano diretor. E nesse sentido, o plano diretor ele tem essa abordagem, né, e metas bem específicas em relação à modelagem, né. E aí eu grifei aqui que um dos pontos várias partes do plano diretor em relação ao CST, ele tem como objetivo formular cenários climáticos futuros, bem como de mudanças na cobertura do solo, incluindo a componente social, e capacidade em representar o sistema terrestre, né? Isso é bem amplo e complexo. E entre as metas, realizar a atualização dos modelos do sistema terrestre e gerar 10 cenários do funcionamento do sistema terrestre. Pensar em sistema terrestre e a modelagem em si, né, é pensar que uma grande parte das componentes do sistema terrestre estariam acopladas, né. A maioria dos modelos que se tem hoje nos diferentes centros, eles trabalham de forma independente, né? Então você teria aí a atmosfera, o oceano, a hidrologia, como o Daniel mostrou, aí tem a parte de superfície que o Manuel mostrou, parte biogeoquímico, que não se tem um trabalho específico aqui no CST, tem a parte da atmosfera que a Daniela mostrou. Então, para se ter uma representação fiel, né, ou conseguir simular o sistema climático, deveríamos ter todas essas componentes de alguma maneira acoplada. Acoplada significa dizer integrando ao longo do tempo simultaneamente, né? Mas, particularmente, dentro do nosso contexto atual, dentro da nossa realidade, eu considero isso como um sonho, né? Infelizmente, eu acho que tem que ser realista e reconhecer que hoje não é possível fazer esses sonhos tornar realidade, né? Entretanto, dentro do arcabouço de modelagem que foi apresentado pelos colegas, né, no painel anterior, né, a gente tem algumas iniciativas bem claras, né? Temos hoje bastante atividade relacionada ao modelo agrícola, né? Temos atividades relacionadas ao modelo de superfície, modelo de uso da terra, que é o LUC, Inland, modelo hidrológico, que o Daniel mostrou, modelo climático, que a Daniela mostrou. Então, temos várias atividades que, de alguma maneira, têm a intenção, né, de tentar representar o sistema climático, mas de forma independente. De caráter prático, realmente, dentro desse arcabouço de modelagem, iniciativas bem concretas dessa sinergia de integração, ela se dá hoje, né, por essas três componentes. O modelo agrícola, o modelo de superfície, que está bem próximo, hoje, praticamente junto, né, conectado, e o modelo de uso da terra. Deixa eu ver se eu não esqueci nada.
Então, esse seria o nosso ponto de partida, né, para trabalhar essa integração do CST do ponto de vista de integração de modelagem. O Manuel Cardoso apresentou rapidamente esse framework, essa interligação entre os diferentes modelos, né? E aqui a gente vê claramente, né, a partir dos workshops que a gente fez em Cachoeira Paulista, as dependências, já a necessidade de conectar as diferentes necessidades, né? Então a gente vê bastante o uso dos resultados do modelo de uso da terra sobre os modelos hidrológicos para gerar impactos, como o Daniel mostrou, o modelo de uso da terra dentro dos modelos climáticos para vislumbrar impactos, por exemplo, do desmatamento, e essa interação que eu acabei de mencionar já presente como uma realidade dentro do CST. Entretanto, tem alguns desafios quando a gente pensa de forma de acoplar ou mesmo trabalhar de forma offline ou individualizada, né, criando essa necessidade e a partir dela solicitar informações dos outros grupos, né. E eu listei algumas, tem várias outras. Uma delas, por exemplo, diferentes linguagens de programação, né. Então, o modelo, por exemplo, de uso da terra usa uma linguagem Lua, o modelo climático usa um Fortran, tem uma frequência de saída de dados de uma escala temporal e espacial, muitas vezes não adequada para determinada aplicação dos diferentes modelos. Então, existem esses desafios que precisam, quando a gente imagina esse acoplamento ser quebrado, que está inserido também nessa questão da escala espacial e temporal. Questão dos recursos humanos é fundamental, novamente é um ponto que a gente toca, né? Diferentes grupos têm diferentes estruturas, né? De uma maneira geral, por exemplo, como a Daniela mencionou, o modelo climático tem 2 servidores, basicamente. Aqui tem 2 servidores, aqui tem 4, aqui tem 1, aqui tem 1, e basicamente o restante é bolsistas e alunos de pós-graduação. E a estrutura computacional, eu acho que é o maior desafio, independentemente de pensar na questão do acoplamento, né? Mesmo que cada caixinha dessa trabalhe de forma independente, a estrutura computacional hoje que o CST tem não dificulta muito, eu diria, o desenvolvimento de pensar numa modelagem mais robusta ou acoplada do ponto de vista computacional. Hoje a gente tem 100% de dependência, 100% não, porque grupos individuais conseguem desenvolver em máquinas independentes, mas pensar numa coisa maior, a gente tem uma dependência grande em relação à infraestrutura computacional, do ponto de vista de TI e de máquina do CPTEC. Então, é um ponto que a gente tem que pensar como a gente vai construir essa estrutura computacional dentro do centro. Então, alguns exemplos breves dessa integração que já existe dentro do centro a partir de informações produzidas pelo inland, né, alimentando o LUC e gerando informações para o INPE-ME. Então, essa é uma realidade já dentro do centro, né? A partir de 2 grandes projetos, o BNDES e o FIP, né? Um grupo grande de pesquisadores foi contratado para desenvolver essa integração de forma mais robusta, né? Então, é uma realidade que já
dentro do centro. Essa integração dessas duas, vamos dizer assim, componentes, a parte de superfície e land use. Se vislumbra também o uso de um modelo econômico dentro desse contexto, tá? E também está dentro das propostas desses projetos. Outra exemplo de integração, mas também de forma offline, descaracterizou aqui as letras, que o Manuel acho que mostrou também, é a questão do uso, né, do look através do inland, através de modelos climáticos e através de uso da terra, de forma, repito, offline, né, para quem não é da área, pega as informações de um modelo que já foi rodado e utiliza para rodar o seu modelo. Aqui para simular a expansão da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. A outra aplicação, também de forma offline, foi utilizar os cenários do Look dentro de um modelo climático e ver qual seria o impacto, por exemplo, do desmatamento a partir desse cenário. Então, você consegue estimar vários impactos do ponto de vista, por exemplo, do ciclo hidrológico. Então, esses são alguns exemplos que já são realidade, já existe, então, essa integração do ponto de vista de modelagem. Claro que a gente precisa aprofundar, tendo em vista algumas dificuldades, por exemplo, esse trabalho que a tese da Graziella desenvolveu, teve uma dificuldade grande, que foi realmente utilizar os dados desses diferentes grupos, né? Ou seja, transformar o dado em um formato específico para o formato ideal que ela conseguisse desenvolver ou rodar o seu modelo. Aqui pensando num arcabouço de futuro, né, que está dentro do contexto desses projetos do BNDES e FIP, que realmente essa integração forte entre o inland e o look, né, considerando também um modelo econômico, né. Então, a partir disso aí, utilizando até de forma offline, informações que o resultado final seria indicadores ambientais de sustentabilidade. Então, eu trago aqui para reflexão, né, alguns pontos que eu acho que são importantes nesse contexto de integração da modelagem. Então, eu mostrei aqui ações práticas que já existem, entretanto, de forma independentes, né? Pensar num modelo acoplado, eu diria que é um projeto ambicioso, né? Mas não impossível, se a gente considerar realmente como importante para o centro. Para a gente discutir qual realmente seria a prioridade do centro do ponto de vista de modelagem, da mesma forma que foi discutido de manhã a questão das observações, é importante a gente definir aqui realmente quais são as prioridades do ponto de vista de modelagem, né? Já que a gente tem diferentes grupos com diferentes propósitos, né? E se a gente não tem clara essas prioridades, essas metas, né, uma visão clara de futuro, a gente provavelmente não tem uma motivação, né? Então é importante criar essa referência, né? O que a gente quer do ponto de vista de modelagem. Da forma da modelagem também a gente pode pensar de duas formas, né? Os usuários internos, que são os grupos, os diferentes grupos que já interagem, e os usuários externos, né? Que aí vem um ministério, uma parceria de um projeto. Então, como que a gente atende esses diferentes usuários? E para debater, né, tudo isso, o permear essa discussão, eu entendo que aqui o workshop é importante, mas eu acho que é uma temática importante dentro do CST. O CST deve se posicionar em vários
discussões do ponto de vista nacional e a gente não vai ter tempo de debater e criar ações a curto aqui durante o workshop. Então, nesse sentido, eu proponho, aqui é uma proposição, tá? Criar uma comissão de modelagem. De manhã, eu acho que não foi mencionado, mas estava inicialmente na agenda, tentar ver de cada eixo temático um coordenador, né, motivador científico, que motivasse a discussão dentro do eixo temático, e aqui eu coloco esse comissão sendo liderada por esse líder científico, para discutir essa questão, né? O que é que eu desejo, o que é realmente prático, o que realmente é viável, né? E a gente desenvolver essa dentro da nossa realidade. Pensar até mesmo em rede colaborativa. Será que a gente tem a competência de desenvolver tudo isso dentro do CST, ou realmente a gente precisa chamar uma rede colaborativa? Hoje já existe a Rede Clima, já existe o NCT. Vamos trabalhar em conjunto? Quais são as experiências nacionais e internacionais? É importante a gente revisitar essas experiências para ver as dificuldades que eles tiveram, ou seja, os erros dessas experiências nos traz um caminho mais fácil. Né? Novamente, essa infraestrutura física e computacional é fundamental quando a gente toca no eixo temático modelagem. Infelizmente, recursos humanos, né? Então, recursos humanos, Plínio chegou, Plínio, não sai não que eu vou falar de você agora. Está relacionado diretamente ao papel da pós-graduação. Então, aqui não é o momento para discutir a pós-graduação, mas criar uma demanda para a pós-graduação do ponto de vista de que é importante que quem participa dessas atividades esteja, de alguma maneira, inserida na pós-graduação, para que isso também se desenvolva. Várias atividades foram mostradas, tanto no período da manhã, como agora no início da tarde, foram desenvolvidas no âmbito da pós-graduação. Então, por exemplo, da questão da modelagem regional, né? Só tem eu e a Daniela. Se a gente não está inserida desse contexto da pós-graduação, como que a gente vai desenvolver isso dentro da pós-graduação? Então, é só uma provocação para o CA da pós-graduação discutir isso, como inserir essas novas pessoas. Né? E também trazer essa questão das prioridades dos grupos. Né? Qual realmente é a prioridade do grupo? As prioridades dos grupos estão em consonância com as prioridades do centro? Isso eu acho que é fundamental trazer isso. Né? E sem desconsiderar aquelas metas que eu apresentei logo no começo e toda essa discussão, eu falo que a questão das metas é fundamental, mas mais importante é trazer um plano de ação. Então, acho que dentro de um prazo curto e razoável, essa comissão, uma proposição, né, apresentar para a coordenação e para a comunidade um documento conciso, discutindo e apontando possíveis soluções para cada um desses tópicos. Tá bom? É isso aí. Obrigado.